a partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar. Bom dia, meus amigos, companheiros do Evangelho no Lar. Bom dia à espiritualidade amiga que aqui pelas ondas da Rádio Brasil Espírita estabelece conosco essa corrente luminosa que nos aproxima de uma esfera mais elevada, objetivando bom ânimo para uma boa condução nesse planeta azul dirigido pelo Mestre Jesus de Nazaré. Que os amigos benfeitores espirituais, orientados por nossa Mãe Santíssima, nos amparem, despertando em cada um de nós coragem para enfrentar os sentimentos de medo e força para vencermos a angústia e suportar as cargas emocionais que pesam nas nossas almas. Que Deus, nosso Pai de bondade, perdoe as nossas falhas e nos conceda a assistência espiritual pelos anjos marianos, que pela intuição tem nos guiado e apoiado nessa caminhada permeada de desafios. Agradecemos pelo dom da vida, pela família e amigos que seguem conosco nessa marcha de eterna aprendizagem. E gratidão eterna aos espíritos que, como pontos de luz na terra, iluminaram e continuam iluminando esse espaço com um legado de descobertas e ensinamentos que deixaram aqui para nós, para nos nortear. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, que deixou um alicerce pronto para a construção de toda a riqueza que tem sido edificada nesse universo. E ao grande William Crookes, outro cientista que contribuiu muitíssimo com coragem, enfrentando todos os desafios para afirmar a imortalidade da alma e a comunicabilidade entre os planos espiritual e físico. E que nessa semana comemora-se o seu retorno à pátria espiritual. Já são 104 anos. Esse certamente cumpriu a sua missão na Terra. E onde ele estiver, continua contribuindo com a evolução desse planeta. Aos nossos irmãos que nos assistem nesse momento, aos nossos irmãos espirituais que nos dão assistência nesse momento, pedimos pela fluidificação da água, que nos reabastece com a energia divina. A mensagem de preparação está no livro Pão Nosso, do iluminado Emmanuel, pelas mãos sagradas do nosso querido Chico Xavier. E essas mãos sagradas que só servem para plantar o bem, sagradas mesmo. O título é Razão dos Apelos. E diz: pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandastes chamar-me? É de Pedro, está em Atos, no capítulo 10, versículo 29. A pergunta de Pedro ao centurião Cornélio
é traço de grande significação nos atos apostólicos. O funcionário romano era conhecido por suas tradições de homem caridoso e reto. Invocava a presença do discípulo de Jesus, atendendo a elevadas razões de ordem moral, após generoso alvitre de um emissário do céu. E, contudo, atingindo-lhe o círculo doméstico, o ex-pescador de Cafarnaum interroga sensato: por que razão mandastes chamar-me? Simão precisava conhecer as finalidades de semelhante exigência, tanto quanto o servidor vigilante necessita saber onde pisa e com que fim é convocado aos campos alheios. Esse quadro expressivo sugere muitas considerações aos novos aprendizes do Evangelho. Muita gente, por ouvir referências a esse ou àquele espírito elevado, costuma invocar-lhe a presença nas reuniões doutrinárias. A resolução, porém, é intempestiva e desarrazoada. Por que reclamar a companhia que não merecemos? Não se pode afirmar que o impulso se filie à leviandade. Entretanto, precisamos encarecer a importância das finalidades em jogo. Imaginai-vos chamando Simão Pedro a determinado círculo de oração e figuremos a aquiescência do venerável apóstolo ao apelo. Naturalmente, sereis obrigados a expor ao grande emissário celestial os motivos da requisição e, pautando no bom senso as nossas atitudes mentais, indaguemos de nós mesmos se possuímos bastante elevação para ver, ouvir e compreender-lhe o Espírito glorioso. Quem de nós responderá afirmativamente? Teremos, assim, suficiente audácia de invocar o sublime Cefas tão somente para ouvi-lo falar? Se eu conseguir fazer uma leitura razoável desse texto, e se foi audível, então está aqui uma boa resposta que serve para uma questão bem simples. Qual é o meu ou o seu merecimento, ou a minha ou a sua autoridade para chamar por um espírito que se encontra num estágio bem elevado e ser ouvido e atendido? Quais são os pensamentos que me acompanham com frequência? Essa questão eu faço para mim e cada um faça para si. Que tipo de sentimento reside em mim? Quais são as minhas ações cotidianas? Quem são as minhas companhias? Porque é bem lógico, a física quântica explica bem direitinho. Proximidade tem a ver com sintonia. Claro, eu atraio para mim os afins. Espíritos encarnados e desencarnados que estão no mesmo padrão vibracional. Vamos considerar que Deus não desampara nenhum filho, certo? E está sempre nos socorrendo. Porém, vamos compreender que somos livres para as nossas escolhas e não somos nem seremos isentos das nossas responsabilidades.
temos efetivamente o que merecemos e somos obrigados à colheita do nosso plantio. E para hoje, trago uma mensagem que eu julguei muito pertinente, muito oportuna para compartilhar com vocês. Porque nós estamos efetivamente vivendo uma guerra. Nós estamos no meio da guerra, em meio a tantos conflitos. Quando eu falo da guerra, eu não refiro apenas à guerra da Ucrânia e da Rússia. Eu refiro às guerras conosco mesmos, com os nossos familiares, com os amigos, com as pessoas que estão no nosso entorno. São muitos conflitos. Então, a mensagem é muito oportuna para que nós possamos refletir bem direitinho. É uma psicografia do espírito Marta. Tão iluminado esse espírito, eu adoro todas as mensagens dela, que vem pelo médium Marcel. E segue para ouvir e refletir bastante. Em dado momento de tua existência, pediste a Deus um roteiro, antes que o paroxismo te furtasse em definitivo a esperança dos olhos. Mas a mensagem não é essa. Então, a mensagem é essa aqui. Parecerá a muitos raciocínios apressados que a sociedade parece exibir de maneira iniludível um regresso lamentável de cultura e civilidade ao apresentar em pleno auge da tecnologia e das ciências as aberrações que hoje degradam a pessoa humana. Como conceber que o pensamento que criou bólides espaciais não tripuladas a varrerem o solo marciano em busca de alguma forma de vida, seja o mesmo que no chão do mundo promova a guerra e o genocídio dos semelhantes. Haverá uma ponte de lógica entre as bibliotecas cheias de filosofia, ciência e arte e o primarismo ainda reinante nas ruas e nos ambientes de trabalho e lazer? Como entender que tenhamos milhares de séculos de devoção religiosa a numes tutelares e contabilizemos 20.000 guerras nos anais da história humana? E apesar desses paradoxos e contrastes gritantes, a sociedade dos vestidos de carne vem avançando de maneira assombrosa em direção a glorioso porvir. Profecias e prognósticos otimistas nos dão a certeza de que esses entraves de natureza ética e comportamental serão superados. E somente uma ferramenta será capaz de nos arrancar do barbarismo que ainda impera em muitos corações, nos credenciando a um novo estágio de evolução na trajetória dos mundos, a educação. Ainda identificados por planeta de provas e expiações, a inferioridade moral predomina na maior parte dos habitantes do orbe terrestre. Enquanto o cérebro se desenvolveu a passos de gigante, o coração sofreu a hipertrofia dos sentimentos ante as ações cometidas pela tirania da empáfia e pelo orgulho desmedido. Em quase toda a literatura disponível, com algumas exceções honrosas,
encontramos o destaque para os guerreiros e cabos de guerra, os déspotas e tiranos ovacionados pelas massas que procuram se espelhar em tão infelizes condutas. O herói da abnegação, o servidor da humildade, o apóstolo da fé e arauto da ética, via de regra, somente tem reconhecimento muitos séculos depois de sua passagem pelo mundo. Os nomes dos maiores Césares da história romana são facilmente recordados quando o assunto se reporta ao pretério próximo da civilização ocidental. Mas nem sempre a alcunha dos mártires e dos imolados vem à baila, olvidados quase que por completo nos sacrifícios a que se entregaram em completa renúncia do mundo. Certamente que a evolução da ética e da filosofia fará com que os registros históricos sejam revisados num futuro não muito distante, onde o destaque seja dado àqueles que se fizeram paradigmas da vida plena. O cientista que se ocultou entre retortas e provetas para alcançar um elixir que libertasse a humanidade das epidemias. A mente brilhante que recusou os lauréis do mundo para consolidar a educação de crianças e adolescentes. O paladino da paz, que se valeu da diplomacia para costurar entre povos o tecido da cordialidade, diluindo as fronteiras da animosidade de raça. O religioso, que os holofotes não notaram, buscando o diálogo interreligioso para a construção de uma sociedade intolerante. Em uma existência de quase 80 anos no corpo, Macota Valdina, seu nome de batismo era Valdina de Oliveira Pinto, recentemente desencarnada, atuou de maneira robusta e decidida para diminuir a intolerância religiosa contra os adeptos das religiões de matriz africana. Seja em memoráveis textos e artigos de jornal, onde expunha seu lúcido pensamento, ou em solenidade, fazendo uso da palavra, soube imprimir uma diretriz de nobreza e resiliência em favor de uma sociedade plural. Ora liberta da argamassa física, prossegue conclamando as almas aforreadas do carro orgânico e aquelas ainda reféns da armadura esquelética para o diálogo da paz, onde se busca a convivência sem anátema a quem pensa diferente. Pairando assim de todos os vultos célebres da história universal, Jesus se ergue como a maior figura de todos os tempos. Se o admiras, imita-o na convivência com teu irmão que pensa diferente de ti. Aceita que tua cartilha serve para teu roteiro, não necessariamente se encaixando na concordância do outro. Dialoga com os diferentes em clima de cordialidade. Espalha a compreensão em teus contatos como quem edifica pontes e não muros. Contrariado, aceita sem revolta que o outro não entendeu teu ponto de vista. Constrangido por esse ou aquele fanatizado, sorri e compreende que dentro dele se encontra perdido o bom senso. Ajuda-o a encontrá-lo. E segue pelo mundo tranquilo e sereno, sabendo desde já que a verdade ainda não é patrimônio comum a todos. Cada um possui a sua em particular. Em Deus reside aquela que estamos todos buscando. Marta, 4/4
de 2022. Eu não ouso fazer nenhum comentário sobre essa mensagem para não ferir a grandeza e a beleza. Então eu sugiro apenas, quem puder e quiser, que escute mais uma vez, divulgue e compartilhe. E vamos finalizando, agradecendo a presença, a união de vocês todos, aliás, a nossa. Agradecendo a Deus mais uma vez e sempre. Rogando bênçãos com saúde, paz, serenidade e força para seguirmos juntos as pegadas do Cristo Jesus. Sabemos das dificuldades que nos atropelam, mas fazendo uso da solidariedade, nos apoiando uns nos outros e, com fé, vamos nos fortalecendo. Que a luz divina ilumine a todos nós, hoje e durante os demais dias da semana. E até o nosso próximo encontro com o Evangelho no Lar, aqui pela Rádio Brasil Espírita. Mais uma vez, bom dia para vocês todos. Puseram o meu Salvador, diz pra mim, porque sem ele meu sol declinou. Era o que eu tinha pra lhe oferecer, a minha vida e todo meu ser. Se me roubaram o sonho maior, me diz como eu irei ser feliz. Senta aqui, só não me toques ainda, porque devo subir, ter com meu Pai, que anseio encontrar. Eis o que eu tenho pra lhe oferecer, a minha vida e a luz do meu ser. Vê se existe alegria maior, Madalena, ver-te nesse amanhecer. Ouve bem, agora vai a Jerusalém, vai por mim, diz aos discípulos que eu lá vou chegar. Tenho lembranças do amor que lhes dei, sinto saudades da última vez, naquela noite em que até chorei. Eu sei, noite em que eu mais amei. Sim, eu vou bem feliz
sem ver e sem pisar nenhum passo no chão. Vai onde os sonhos não podem chegar, onde o infinito não vai derramar, lá onde as flores não mais murcharão. Vai, leva o meu coração. Você escutou pela Rádio Brasil Espírita Evangelho no Lar.